Olá pessoal, eu estava assistindo o canal Fatos Desconhecidos do Ivan Lima e ele estava falando sobre os alienígenas, que os alienígenas estariam vindo para a Terra. Aí eu fiz um comentário dizendo assim, mas os alienígenas já estão na Terra há muito tempo, muitos deles vivendo entre nós e muitos deles até disfarçados, obviamente, né? E aí uma pessoa fez um comentário dizendo assim, apavorado, dizendo assim, mas meu Deus do céu, eles vão destruir o planeta Terra, eles vão acabar com os seres humanos e tal. E aí eu fiquei apavorada, né, pensando assim, mas por que tanto medo assim, né? E aí eu me senti na obrigação, né, de responder para essa pessoa. E eu disse para ela assim, não se preocupe porque os alienígenas, se quisessem nos destruir, eles já teriam feito isso. E afinal de contas, se você acha que só tem vida no planeta Terra, você precisa começar a estudar astronomia. E aí me deu a ideia assim, de fazer um vídeo falando sobre isso, né? E aí, você sabe por acaso qual é o tamanho do universo? Ou o tamanho da nossa galáxia? Então vamos lá. A nossa galáxia ela é chamada Via Láctea. Ela é uma galáxia em espiral e nós, o planeta Terra e todo o sistema solar, fica num dos braços dessa galáxia. Agora vamos imaginar o seguinte, que eu quero saber qual é o tamanho dessa minha galáxia. Então eu vou imaginar assim, um experimento bem hipotético, bem ficção científica. Vamos imaginar que nós vamos entrar numa nave espacial e essa nave espacial vai andar à velocidade da luz, que é de aproximadamente 300 mil quilômetros por segundo. E nós vamos da Terra aqui até o outro lado da nossa galáxia. Vocês sabem quanto tempo nós vamos levar para isso? Nada mais, nada menos do que 100 mil anos-luz. Portanto, o tamanho da nossa galáxia é de 100 mil anos-luz. Em astronomia, a gente não fala assim, em quilômetros, muito menos em metros. A gente fala em ano-luz, porque as distâncias são muito grandes. A não ser no caso assim, da nossa estrela mais próxima de nós, que é o Sol. Qual é a distância do Sol para a Terra? É de 150 mil quilômetros. E para vocês terem uma ideia, com essa distância, a luz que sai do Sol, ela leva 8 minutos para chegar até a Terra. A nossa galáxia, a Via Láctea, ela ainda é considerada uma galáxia pequena, porque existem outras galáxias muito maiores, como a galáxia de Andrômeda, por exemplo. E a galáxia de Andrômeda, ela está a 2.000 anos-luz da Terra, ou seja, a luz que sai de Andrômeda leva 2.000 anos para chegar até a Terra. E as galáxias mais distantes que nós conhecemos ficam em torno de 13,7 por aí bilhões de anos-luz. Tá? Então, ou seja, a luz que sai de uma estrela dessas a 13,7 bilhões, ela leva 13,7 bilhões de anos para chegar até nós. Imagina que loucura que é o tamanho do universo, né? Bom, dentro da nossa galáxia, a Via Láctea, estima-se que existam mais de 200 bilhões de estrelas. Agora, vamos imaginar que em cada uma dessas estrelas existam pelo menos um planeta. Então, imagine, é óbvio que deve existir muita vida no universo, tá? Hoje em dia se conhece em torno mais ou menos de uns 700 planetas, né, fora do nosso sistema solar. Essas descobertas foram feitas com telescópios espaciais Hubble e mais recentemente com o telescópio espacial James Webb, que já está substituindo em parte o Hubble. Tá? Bom, e além de tudo isso, dizem que nós somos escravizados há milhares de anos por raças alienígenas como os reptilianos e os draconianos. Aí vocês vão dizer assim, tá, mas isso é teoria da conspiração. Você tem certeza disso? Eu, se fosse você, não teria tanta certeza, não. Quando você começa a estudar e procurar as evidências são muito fortes nesse sentido. Tá? Então, por exemplo, existe o Serviço Secreto Espacial da NASA. E esse serviço, existem muitos informantes
que hoje em dia estão justamente nos dizendo isso, que eles, inclusive, trabalhavam com alienígenas. E a NASA tem conhecimento, sim, e inclusive trabalha com alienígenas. Todos vocês já ouviram falar da famosa Área 51, né? Pois ela existe de verdade, parece. E um desses informantes, inclusive, o Corey Goode, numa das entrevistas que ele deu, perguntaram para ele assim se ele conhecia alguma raça, alguma espécie de alienígenas que são verdadeiramente do mal. E ele disse sim, a raça humana. Ou seja, ele disse, por que a raça humana? Porque a raça humana é a única espécie que mata o seu próprio semelhante. Ou seja, por pior que sejam esses reptilianos, draconianos, que são ruins, né, malévolos para nós, eles entre si se respeitam e não matam o seu semelhante. E por aí nós podemos perceber o porquê motivo nós somos escravizados há milhares de anos por esses seres, né? Porque tudo que a gente faz para os outros volta para a gente. Basta ver o que nós fazemos com tudo, com a natureza, com o nosso semelhante, com os outros animais. Para vocês terem uma ideia, só por ano 1 trilhão de animais são mortos, ou melhor dizendo, assassinados no planeta Terra, com aquela desculpinha de que nós precisamos nos alimentar. Sem falar dos animais que são torturados para os laboratórios de pesquisa, as biofarmas, né? Que são usados como em experimentos, com a desculpinha de que, mas eles são, nós precisamos salvar vidas humanas. Sim, mas e o que eles têm a ver com isso? Né? Se nós mesmos somos os culpados de destruir a nossa vida, porque todas as doenças que nós temos é culpa nossa, porque as doenças elas vêm do quê? Dos nossos pensamentos negativos, das nossas emoções negativas, da péssima alimentação, enfim, de todas as bobagens que nós fazemos. Aí nós ficamos doentes e depois os coitadinhos dos animais é que tem que, enfim, pagar com a sua própria vidinha. Então, por aí a gente já percebe por que motivo nós somos escravizados. Uma das frases que eu mais gosto de Jesus é aquela que ele disse assim, não faz para o outro aquilo que você não quer que façam a você. Né? Para mim, se ele tivesse vindo à Terra e dissesse só isso, para mim bastaria, não precisaria dizer mais nada. E aí eu pergunto para você, você gostaria que alguém enfiasse uma faquinha no teu lindo corpinho, esquartejasse o teu lindo corpinho, jogasse os pedaços na panela, né, cozinhasse tudo aquilo, enfim, e no fim de semana chamasse os amiguinhos e ficasse lá, sabe, tomando muita cerveja e comendo os teus pedacinhos. Ou seja, como diz o Ramatiz no livro Fisiologia da Alma, com muita propriedade, diga-se de passagem, as nossas festas ridículas, com os pratos cheios de despojos sangrinolentos. E aí eu fico pensando assim, será que esse medo todo dos alienígenas não será assim um medo inconsciente, um medo assim que está lá no subconsciente das pessoas? Porque eu não sei se vocês já viram aqueles filmes americanos, tem filmes americanos assim que falam sobre serial killers, né? E tem uma particularidade nos serial killers, porque eles são seres muito inteligentes que usam a sua inteligência para matar, né, para o mal. Mas eles, no fundo, eles sabem que estão errados. Tanto é que eles vão deixando pistas para que a polícia os pegue, né, os prenda. E aí, porque eles sabem, no fundo, que estão errados. Então, aí eu penso assim, será que não é isso que está acontecendo com a humanidade? No fundo, a humanidade sabe que está errada. E ela, por esse motivo, agora tem medo que os alienígenas venham aqui e façam conosco aquilo que nós fazemos com os animais. Para finalizar e para tranquilizar todo mundo, eu quero dizer o seguinte, que na verdade esses seres do mal, eles já foram expulsos do planeta Terra, já saíram todos, e os seres que estão agora aqui, que estão vindo e que provavelmente em breve irão se revelar a todos nós, esses são seres benevolentes.
que estão aqui para nos auxiliar, para nos ajudar. Mas ajudar não significa que eles vão fazer o nosso trabalho, ou seja, nós vamos ter que nos modificar. E uma das coisas que nós vamos ter que mudar, com certeza, vão ser os nossos hábitos alimentares. Eles são verdadeiramente mais evoluídos que nós, cientificamente falando, tecnologicamente falando e moralmente falando. Portanto, eles são seres que, obviamente, não matam animais inocentes e indefesos e muito menos se alimentam com pedaços de cadáveres. Portanto, não precisam ficar com medo. Fiquem com Deus. Namastê.